Aula sobre campo visual de um espelho plano. Um espelho plano é uma placa de vidro onde é colocada em uma de suas faces uma camada bem fina de prata ou de alumínio. Num espelho plano, a imagem ela é virtual, ela é direita, do mesmo tamanho e ela é simétrica. Reforçando, quando a imagem no espelho plano eu falo que ela é virtual, é porque ela é formada atrás do espelho. Quando eu falo que ela é direita, é porque ela está na mesma posição em relação ao objeto, do mesmo tamanho, e simétrica quer dizer que ela tem a mesma distância que o objeto tem do espelho, ela também vai estar em relação ao espelho. E ela é também enantiomorfa, ou seja, ela é invertida na horizontal. O que é um campo visual? Um campo visual é toda a região que um observador pode enxergar pela reflexão. Então, o observador está aqui e eu quero saber quais objetos que eu colocar nessa região que ele conseguirá enxergar. Veja que quanto mais próximo o observador estiver do espelho, maior será o seu campo visual. Ou seja, mais objetos ele irá enxergar. Bom, mas como que nós vamos construir esse campo visual? Na verdade, é uma construção geométrica. Tem dois passos. O primeiro passo é você traçar a imagem do observador. Veja que o observador está aqui, então no ponto O, é simétrica essa imagem. Então eu vou medir a posição do O em relação ao espelho e vou traçar então a imagem O', que é simétrica. Depois, com uma régua, eu vou traçar uma linha desde o O' até os extremos do espelho. Dessa maneira, eu terei então a região, o campo visual do observador. Veja que aqui você pode ainda construir as linhas, chegando até o olho do espelho. Então, a luz vai bater aqui no extremo do espelho até o olho do observador. A luz vai bater aqui no outro extremo do espelho, chegando no olho do observador. Então, essa região aqui pintada, essa região compõe o campo visual de um espelho plano para esse observador. Observe então que se eu colocar um objeto aqui fora dessa região sombreada, se eu colocar um objeto aqui ou aqui, ele não conseguirá enxergar esse objeto, porque esse objeto estará fora do seu campo visual. Por isso que é importante então a construção geométrica, fazendo então aqui o O', que é a imagem do observador, que é simétrica ao espelho, e traçando as linhas contornando o espelho. Exemplo 1 sobre campo visual de um espelho plano. Leitura e interpretação do texto. Vamos resolver juntos o exemplo. Maria posiciona-se num ponto A diante de um espelho E. Por reflexão no espelho, Maria consegue ver a imagem de Pedrinho posicionado no ponto B. Resolução do exemplo 1 sobre campo visual de um espelho plano. Maria posiciona-se no ponto A diante de um espelho plano. Por reflexão no espelho, Maria consegue ver a imagem de Pedrinho posicionado no ponto B. Primeiro passo para a gente achar o campo visual é achar a imagem do observador, que no caso é Maria.
Maria está a 6 quadradinhos do espelho. Então, vamos contar 6 quadradinhos do lado de lá para achar a imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui está a imagem, a linha. Vamos colocar de outra cor. Agora, nós vamos traçar duas linhas contornando os extremos do espelho. Vou arrumar aqui. E aqui. Ou seja, esse daqui é o campo visual. Essa área aqui é o campo visual. Porém, como o Pedrinho está fora, né? Olha o Pedrinho aqui, vamos colocar em amarelo. Ele está fora do campo visual, a resposta é que não. Maria não irá conseguir ver a imagem de Pedrinho. Portanto, resposta não. Ok? Valeu, pessoal! Exemplo 2. Leitura e interpretação do texto. Campo visual de um espelho plano. Uma barata se desloca numa reta diante de um espelho plano, conforme a figura. Qual é a distância que a barata percorre dentro do campo visual do observador O? O lado de cada quadradinho é igual a 2 centímetros. Resolução do exemplo 2 sobre campo visual de um espelho plano. Uma barata se desloca numa reta diante de um espelho plano, conforme a figura. Qual é a distância que a barata percorre dentro do campo visual do observador O? O lado de cada quadradinho é igual a 2 centímetros. Muito bem. Então, a barata, eu representei por esses tracinhos marrons. Aqui o quadradinho vale 2 centímetros, o observador O, e aqui está o espelho. Primeiro passo é fazer a imagem do observador. Vamos contar quantos quadradinhos o observador está até o espelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu também vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 do lado de cá. Então, aqui está a imagem do observador O. Por aqui, laranja. Feito isso, agora nós vamos traçar as retas, delimitando as extremidades do espelho. Então, vamos lá. Vou fazer laranja. Pra cá. Muito bem. Essa área aqui é a área que compreende o campo visual. Portanto, vamos ver quantos quadradinhos a barata percorreu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. Como ela percorreu 13, mas cada quadradinho vale 2 centímetros, portanto, a barata percorreu 26 centímetros. Ok? Valeu, pessoal! Exemplo 3, sobre campo visual de um espelho plano. Leitura e interpretação do texto. Na figura a seguir, são representados um espelho plano E, perpendicular à página, e um pequeno objeto luminoso S.
colocado diante do espelho, no plano da página. Os pontos O1, O2 e O3, também no plano da página, representam as posições ocupadas sucessivamente por um observador. O observador verá a imagem do objeto S fornecida pelo espelho E. Letra A, apenas da posição O1. Letra B, apenas da posição O2. Letra C, apenas da posição O3. Letra D, apenas das posições O1 e O2. Letra E, das posições O1, O2 e O3. Resolução do exemplo 3 sobre campo visual de um espelho plano. Na figura a seguir estão representados um espelho plano E, perpendicular à página, e um pequeno objeto luminoso S, colocado diante do espelho, no plano da página. Os pontos O1, O2 e O3, também no plano da página, representam as posições ocupadas sucessivamente por um observador. O observador virá a imagem do objeto S fornecida pelo espelho E. Letra A, apenas da posição O1. Letra B, apenas da posição O2. Letra C, apenas da posição O3. Letra D, apenas das posições O1 e O2. Letra E, das posições O1, O2 e O3. Para responder, nós temos que fazer a construção geométrica do campo visual. Vamos fazer primeiro na posição O1. Então, nós vamos traçar primeiro a imagem do O1. Como ele está 2 quadradinhos, contamos 2 quadradinhos aqui embaixo e vamos fazer a imagem do O1. Peraí, então aqui é 1 linha. Agora, nós vamos traçar as retas. Mas, para ficar melhor definido, já que nós temos 3 posições, eu vou traçar a reta contínua, delimitando os espelhos, para a gente poder enxergar melhor. Deixa eu só melhorar aqui, porque o espelho, ele tem 4 quadradinhos e o O1 está aqui. Então, a reta tem que contornar aqui. Observe que o objeto S vai ser visto porque ele está dentro do campo visual. Eu não vou pintar para não atrapalhar os outros observadores. O segundo observador, eu vou pôr laranja. Então, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos aqui. Então, O2 linhas, porque eu estou falando da imagem. Vamos traçar novamente as retas contornando o espelho. Então, eu vou fazer uma linha cheia. Aqui e lá. Não contornou. Então, eu vou apagar, que eu tô sem régua. Então, eu vou fazer novamente aqui. Vamos colocar o O2, certo? E agora, o O2 aqui. Melhorou. E deixa eu fazer o amarelo que eu apaguei. Como vocês vão fazer com régua, vai ficar mais bonito. Então, observe que o objeto S está dentro do campo visual do O2. Então, na posição 2, ele também irá ver. Agora, vamos fazer o 3, lilás. 2 quadradinhos para cima, 2 para baixo. Então, aqui está o observador 3, a imagem. Agora, nós temos que contornar o espelho, contornando aqui na parte de cima e na parte de baixo. Observe que o objeto S está dentro do campo visual do O3 também. Portanto, nas 3 posições, o observador conseguirá ver o objeto S. Resposta correta, letra E, das posições O1, O2 e A3. Valeu, pessoal!
Nossa aula chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal do YouTube. Valeu, pessoal! Até a próxima!